Segunda Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 19. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos vossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu Deus, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. A palavra de hoje nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que o rei da Síria tinha planejado uma guerra a Israel. O rei da Síria tramava contra os filhos de Deus, a nação prometida, a nação escolhida. Mas ele não conseguia pegar os filhos de Deus, porque existia um homem, um servo do Senhor, um profeta chamado Eliseu, que todas as vezes em que o rei da Síria montava um plano, o Senhor o revelava a Eliseu. Eliseu avisava ao rei de Israel, e o rei de Israel se preparava e frustrava os planos do rei da Síria. E o rei da Síria, conturbado, pensou que existia alguém em seu reinado que estava passando informação para Eliseu. E ele perguntou: quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Quem é que está passando informações para o rei de Israel? Porque toda vez que eu faço um plano para pegar esse povo, ele está preparado e me espera mais preparado do que os nossos. E um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei. Não tem ninguém passando informação para o rei
de Israel que seja do nosso povo, mas existe um profeta chamado Eliseu, que ele diz ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então o Senhor Jesus tinha revelado ao profeta Eliseu os planos do rei da Síria de destruir Israel. O Senhor é por Israel e Ele nunca abandonará os seus escolhidos. Mas o rei foi e soube que eles estavam em Dotã. Eliseu e o seu moço, e planejou contra esse servo do Senhor, provavelmente pensando: se eu destruir Eliseu, ele não mais passará informação para o seu rei e eu conseguirei destruir essa nação. Então ele enviou cavalos, carros e fortes tropas para cercar Eliseu e o seu moço, e eles cercaram de noite a cidade. Logo de manhã, quando o moço de Eliseu, aquele seu servo que o seguia, levantou, quando ele olhou para os montes, que viu as tropas, carros, cavalos cercado a cidade, preparando para atentar contra o povo de Deus. Eles estavam totalmente cercados, parecia que não havia saída. Esse moço se assustou, esse moço tremeu e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Esse moço, ele estava tremendo porque ele estava olhando para o inimigo, ao invés de fixar os olhos no Senhor. Esse é um erro que muitas vezes nós cometemos em nossa vida. Ao invés de nós estarmos com os olhos fitos no Senhor, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o inimigo, nós olhamos para a tropa que vem para nos derrotar, para nos matar, e perdemos o foco em nosso Deus. Esse mesmo erro Pedro cometeu enquanto ele pediu ao Senhor naquele barco em meio a uma tempestade. Enquanto ele via Jesus caminhando, ele disse: Senhor, se és tu que estás caminhando pelas águas, manda-me ir até o teu encontro. E o Senhor disse: vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele conseguia caminhar através do mar sem afundar. Ele pisava nas águas e as águas eram mais sólidas do que um solo firme, porque os seus olhos estavam fitos no Senhor. Mas quando ele olhou para as tempestades, quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as dificuldades, a sua fé enfraqueceu e ele começou a afundar. Aqui nós temos uma lição, que os nossos olhos sempre devem estar no nosso Senhor, em nosso Deus. Porque se olharmos para as tempestades, para as tropas inimigas, para as dificuldades, nós iremos sucumbir. Esse homem só conseguia ver as tropas que estavam vindo para derrotá-lo. Não conseguia ver aqueles que estavam ao redor deles para lutar contra o seu inimigo. Mas Eliseu conseguia ver muito além. Eliseu conseguia ver além do que os olhos conseguem enxergar. E ele disse ao seu moço: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas batalhas que enfrentamos durante a nossa caminhada cristã, nós podemos ter a certeza que existe um exército
de Deus ao nosso redor. Cristo envia o seu exército para lutar a nosso favor. Nessa luta nós não estamos sós. Existe um exército de Deus que luta contra o inimigo e a nossa vitória é garantida. Mas esse moço não conseguia ver. E o Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eliseu orou para o Senhor para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele moço para que ele pudesse ver o exército do Senhor que estava lutando em favor deles. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse moço viu o exército do Senhor que estava preparado para a batalha. E o Senhor orou novamente a Eliseu e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu o Senhor os inimigos de cegueira para que eles não pudessem tentar contra o servo de Deus. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você encontrou no Senhor Jesus o teu único Senhor e único Salvador, se tua vida foi entregue a Deus, se agora tu és propriedade do Senhor dos Senhores e do Deus dos deuses, do Senhor dos exércitos, daquele que tem a espada em sua boca, daquele que é o Criador de tudo o que existe, tu não precisas temer, porque mais são os que estão contigo do que os que estão com o teu inimigo. Obrigado, meu Senhor Jesus, por essa palavra viva, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra é a espada do Espírito, Senhor, que luta em nosso favor. Obrigado por essa palavra de hoje, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos para nos mostrar, Senhor, que o teu exército está conosco e que o teu servo e que a tua serva não será derrotada. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para podermos enxergar a tua salvação, ó Deus. Dai-nos a certeza da vitória nessas batalhas da vida. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.